Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de redação, dessa vez, por videoconferência. Hoje eu convidei dois colegas aqui para estar ajudando a gente nessa aula, que é o professor Hildo Almeida, professor de Geografia da nossa escola, e o professor Jorge Luiz, que é o professor de História, também da nossa escola. A intenção do convite a eles foi para esclarecer a vocês as formas, de deixar a nossa aula de redação interdisciplinar. Como assim? Como a geografia e a história vai ajudar vocês a construírem o texto dissertativo, né? Vocês receberam um tema que é para a construção do texto, que é doenças virais e os impactos na sociedade brasileira. E eu vou fazer algumas perguntas a eles de como a disciplina de cada um pode ajudar vocês na construção desse texto. Então, já quero agradecer aos meninos pela disponibilidade de estarem ajudando a gente nesse conteúdo. Eu vou iniciar com o Hildo. Vou direcionar aqui uma pergunta a você, Hildo. Okay. Na geografia, em relação à atualidade, nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, nunca visto antes, principalmente nessa geração, que é uma pandemia. A questão, como acontece de espalhar tão rápido entre os países, Quais são os impactos econômicos que isso causa na sociedade? Por que é tão preocupante, para a sociedade essa pandemia? Boa noite a todos. Agradeço aí a professora Ana Maria pelo convite. Bom, do ponto de vista geográfico, quando você pergunta por que uma epidemia, uma pandemia, ela se espalha tão rápido, pelo mundo, Então, para a gente entender um pouco melhor essa disseminação tão rápida, de uma pandemia pelos continentes, pelo mundo, a gente tem que falar um pouco da globalização, que é uma temática que a gente trabalha com os nossos alunos. Que a globalização, o que significa globalização? Globalização é a integração, É a integração econômica, social, política, cultural, que existe entre os países, E aí, quando se fala de integração entre as pessoas, a gente pode lembrar aqui da integração, por exemplo, o que nós estamos fazendo nesse momento é um exemplo de integração, A gente está tendo aqui uma videoconferência à distância, em tempo real. A integração também ela é feita através dos meios de transporte, Hoje as distâncias elas encurtaram, então as pessoas hoje elas têm muita facilidade de viajar, E aí é onde eu posso dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa infectada, com o vírus, ela vai para um aeroporto, por exemplo, e no aeroporto, sendo um ambiente internacional, ele vai ter contato com pessoas de vários países, de vários lugares, Então, isso faz com que um vírus ele venha ter essa facilidade de se disseminar de forma tão rápida, que é o que está acontecendo agora, infelizmente, com o famoso Covid-19, que começou lá na China, a China que é considerada hoje a segunda maior potência econômica do mundo. Então, as pessoas vão à China não só para a questão do turismo, mas também questões econômicas, os empresários, os executivos, e com certeza de lá foram trazendo esse vírus, e ele foi se espalhando, por todo o mundo, infelizmente. E aí, quando se fala da questão econômica, os impactos que o Covid-19 ele está causando na sociedade, mundial como um todo. Aí você lembra que, por exemplo, uma pandemia dessa, o Covid-19, ele vai muito além, os impactos dele vai muito além da saúde pública.
né? Mas também a questão da economia, a questão da tecnologia, a questão do turismo, ou seja, todos os setores da economia, eles estão bastante afetados, né, com esse vírus, né? Aí a gente lembra principalmente do setor secundário, que é ligado às atividades industriais, né? Muitas indústrias já estão fechadas, paradas, apenas aquelas que produzem alimentos, que produzem os insumos, né? Que produzem medicamentos. Aí você vai para o setor o terciário, né? Esse sim que está sendo afetado, né? Vários comércios fechados, né? Lojas, a questão do turismo, né? O turismo está totalmente parado, né? As pessoas não estão mais viajando, né? Então tudo isso, né? Vem causando, né? Esse impacto, né? E desemprego, né? Muitas pessoas sendo demitidas dos seus empregos por conta, né? Que não tem como pagar as pessoas. E eu estava vendo uma reportagem, mesmo antes dessa pandemia ela se espalhar aqui no Brasil, né, de forma tão intensa como está agora, né, muitos casos sendo confirmados, eu estava vendo que muitas lojas em São Paulo já estavam fechadas porque estavam faltando eletrodomésticos. Por quê? Porque muitos desses eletrodomésticos eles são fabricados com peças que vêm da China, né? E a gente sabe que o epicentro do Covid-19 foi na China, né? Então, muitos produtos deixaram de ser, né, exportados da China para cá, né? Então, por exemplo, a China, né, que eu já coloquei, é a segunda maior economia do mundo hoje, né? Ela tinha uma previsão, uma estimativa de crescimento econômico de 6% na economia no primeiro trimestre, né? E ela não deve ultrapassar os 3%, né? Então, aqui no Brasil, a falta de abastecimento, aliás, o abastecimento, né, do Brasil depende muito da China. Muitos produtos, muitas peças, né, para montar equipamentos, máquinas, né, vêm da China, né? Então, infelizmente, a economia, né, ela está bastante comprometida nesse momento aí por conta, né, dessa pandemia. E assim, como você disse aí, é uma cadeia, né? A gente Exato. acha que está sendo afetado só agora, mas na verdade vem desde que a China está sofrendo Isso. no início do ano, né? Com isso, já vem afetando o Brasil aos poucos, né? Inclusive, Ana Maria, essa reportagem eu até direcionei aos meninos, né? Eu tenho um link da mesma, e eu achei assim, fiquei curioso, né? Quando eles colocaram essa questão, que alguns estabelecimentos no Brasil já estavam fechados por conta, né, dessa pandemia, né? Porque muitos produtos que eram importados da China para fabricar esses produtos aqui estava faltando. Bem complicada a situação. Obrigada, Hildo, pela sua participação. Nada. Espero aí que tenha colaborado. Desculpe aí qualquer coisa. É isso, eu que agradeço. Obrigada. Professor Jorge. Boa noite. Boa noite. Eu queria lhe perguntar, professor, a história, né? Sempre a gente usa a história como uma das possibilidades de iniciar uma redação, né? Que a gente até fala na questão da alusão histórica. E a gente sabe que não é de hoje que as doenças virais estão presentes na sociedade. Aí eu queria saber de você, que pudesse dar um exemplo, no Brasil, quais as pandemias que marcaram a história e que, no caso, poderiam ser utilizadas pelos meninos aí para iniciar uma redação? Pronto. Boa noite, Ana Maria, novamente. Obrigado pelo convite e boa noite aos nossos alunos que vão precisar deste conteúdo nosso, né, para fortificar e complementar as suas redações. Então, eu vou ser bem direto e específico, Ana Maria. Dentro do contexto histórico, uma das primeiras coisas que os nossos alunos vão ter que aprender e diferenciar o que é pandemia e o que é epidemia. A pandemia é quando uma doença se alastra além de um espaço geográfico, ou seja, ela sai do controle de um determinado espaço geográfico
de um controle de saúde pública e ela passa a se espalhar para outros continentes, atingindo muitas vezes a todos os nossos continentes. E epidemia é quando ela acontece e a doença se centra em um único espaço geográfico, como é o caso do coronavírus da atualidade, ou mais conhecido, o COVID-19. E, mediante as pesquisas e estudos que eu realizei de todas as pandemias, essa foi a pior de todas, e está sendo a pior de todas até neste momento. Já com milhares e milhares de mortes, já chega a superar outras pandemias, e por incrível que pareça, a Organização Mundial do Comércio, aliás, da Saúde, perdão, a Organização Mundial da Saúde, ela só considerou 3 grandes pandemias na história mundial, que veio afetar o mundo, como também o Brasil. Então, vamos falar de cada uma por vez. Primeira, o COVID-19, que é uma evolução do vírus, tá? Do coronavírus. Ele se identificou especificamente com, a princípio, uma epidemia dentro de uma província de Wuhan, na China. Porém, com o seu desenvolvimento, sua evolução, ele passou para uma pandemia. Ele chegou a outros continentes, que é o que está acontecendo na atualidade de hoje, atingindo a Europa, a África, a própria Oceania e chegou à América, que é onde nós moramos. Já se registra um número muito grande de casos, tanto de pessoas que contraíram o vírus, como também de pessoas que já morreram por causa desse vírus. O número é tão grande que ele já não chega mais, de forma bem específica, de onde veio, de onde se iniciou-se ou como está sendo contraído de pessoas para pessoas. Então, é alarmante na atualidade de hoje. Uma outra grande pandemia considerada pela OMC, vamos deixar bem claro, tá? Só podemos garantir as pandemias quando a OMC, certo? A Organização Mundial da Saúde, considera como pandemia. Aí a gente pode garantir, ok? Então, dentro do fator histórico, a outra grande conhecida é a gripe espanhola. A gripe espanhola ela atingiu muito o Brasil. Ela iniciou-se em 1917. Foi uma evolução do vírus influenza e do H1N1, certo? E essa evolução ela atingiu diversos países, em diversos continentes. No Brasil, por exemplo, milhares de pessoas chegou a morrer. 35 mil pessoas foi o caso registrado no Brasil, entre outras tantas milhares que resultaram aí em contrair essa doença. Inclusive, o presidente Rodrigues Alves, ele faleceu antes de assumir o seu segundo mandato. O seu relato de morte constava sobre a gripe espanhola. Uma terceira pandemia considerada pela OMC foi a cólera. Cólera, por sua vez, ela se desenvolveu-se bastante entre os anos de 1992 e 1994 e teve uma redução em 1995, em especial região nordeste brasileiro. A cólera, por sua vez, se nós analisarmos, ela teve 3 anos de pico. Ela levou também muitas pessoas a óbito, certo? Uma quarta doença que foi considerada pela OMC como pandemia é a tuberculose. A tuberculose ela ficou conhecida por muitos escritores brasileiros como a chamada praga do século ou mal do século. Ela se estendeu de 1850 a 1950. O Brasil ele contraiu em grande quantidade. A tuberculose, como muitos sabem, é uma doença que ataca a questão da via respiratória, os pulmões. E um detalhe interessante a respeito da tuberculose é que ela adora todas as pessoas portadoras de H1N1 e áreas que, por sua vez, não têm um bom acesso ou recursos de atividades específicas como manutenção de saúdes. Na atualidade de hoje, na parte da África, né, o continente africano, ainda é muito atingido pela tuberculose, infelizmente, assim como também a cólera. Então, Ana Maria, para deixar bem claro para os seus alunos, eles têm que aprender realmente determinar o que é uma pandemia, o que é uma epidemia e quando elas são consideradas, certo?
Exemplos de epidemia, nós vamos ter aí como a questão da própria gripe, né, com a chegada dos portugueses por volta de 1530 em diante no Brasil. Então, nós vamos ter essa questão do contato direto com o europeu, com os nativos brasileiros, os índios, que contraíram a gripe, não tinha sua imunidade contra esta doença no momento, morreu-se bastante. Nós vamos ter uma outra epidemia também, a chamada varíola, se estendeu bastante no Brasil. A peste bubônica, ou mais conhecido como peste negra, que também aconteceu muito no território do continente europeu, emitido aí pelas fezes ou pelos parasitas dos ratos. E nós temos também o próprio HIV, que também é considerado uma epidemia. Ela se alastrou com mais força especificamente no continente africano, infelizmente. Então, veja que nosso quadro histórico brasileiro, nós tivemos especificamente 4 características de pandemia. E a pior de todas, que segundo os dados e as pesquisas nos oferecem, de fontes confiáveis, é a que nós estamos vivenciando nos dias atuais, nos anos de 2020, que é o COVID-19. É um vírus que, por sua vez, está se alastrando muito rápido, está levando muitas pessoas a óbito. Os países, em especial o Brasil, não está, assim como muitos, não estavam preparados para esse tipo de pandemia. É preocupante, certo? E eu espero que possamos superar esse momento difícil. Obrigado pela participação. Espero que tenha contribuído bastante. Com certeza contribuiu, viu? Muito obrigada, Jorge. Obrigado novamente, Hildo, pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vai contribuir muito na construção do texto dos meninos e para deixá-los mais atualizados, né? Porque muitos deles não gostam de assistir jornais, né? Não acompanham. Então, é importante essa fala vindo dos professores também, para que eles possam estar entendidos e atualizados com o que a gente está vivendo, e possam construir o texto deles com dados verídicos, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Será sempre um prazer, Ana Maria, contribuir nos nossos alunos. Obrigada. Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós tivemos aí a participação dos meninos, né, que ajudaram bastante a gente a compreender, tanto pelo lado da geografia quanto da história, né, o quanto esses vírus impactam a sociedade, né? Não é só um povoado, uma comunidade, né? Dependendo do grau, né, se é uma epidemia ou se é uma pandemia, né, ele afeta de diferentes formas a sociedade. Então, como é que eu posso usar isso na redação? O Jorge deu vários exemplos de pandemias, né, que ocorreram durante a história, citou também epidemias que ocorreram na história, todas elas transmitidas por vírus, né? Então, você pode iniciar a sua redação fazendo essa alusão histórica, usando algum desses exemplos que ele citou, né? E depois dando continuidade, relacionando isso com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Você vai estar fazendo uma alusão histórica. Você também pode usar os dados que o Hildo falou em relação à economia, né? Um vírus, ele impacta na economia, não só na saúde das pessoas. Então, é um argumento que você pode usar no seu texto, né? No seu desenvolvimento. Então, para você ver como é importante você unir, né, os conhecimentos de todas as disciplinas. Então, geografia e história são exemplos de disciplinas que você pode utilizar, né, como interdisciplinaridade no seu texto, né, o repertório cultural que você vai enriquecer. Isso para a pessoa que vai estar lendo o seu texto, o corretor do seu texto, vai perceber que você tem um repertório cultural, né, bem grande, que você sabe utilizar informações e fazer essas referências corretamente. Então, esse videozinho foi
na intenção de ajudar vocês a construir o texto de vocês, né? Com dados, né? A partir do que os meninos falaram, vocês podem também pesquisar, se aprofundar mais, né? Podem pesquisar sobre o que é a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, como ela está ajudando a resolver esse problema da pandemia aqui no Brasil e no mundo, qual é o papel. É importante vocês conhecerem, não que tenha que colocar isso no texto, mas é importante você conhecer para poder citar, né? Então, eu quero que vocês deem mais essa pesquisada, aprofundem também os conhecimentos sobre isso, para que vocês consigam fazer um texto legal. E eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? Então, eu aguardo o textinho de vocês. Estamos aí para tirar as dúvidas que vocês precisarem, tá bom? É só chamar que a gente está à disposição para ajudar vocês. Um beijo, um abraço, saudades e até a próxima.